vagabundos! Como que vocês estão? Espero que bem, espero que felizes, espero que tranquilos. Tenho mandado boas energias para vocês, pedindo a Deus para que dê forças para cada um de vocês, para que auxilie, para que ajude, porque é um momento delicado, é um momento difícil, mas que nós iremos passar por ele. Então vamos aguentar firmes, beleza? Vamos segurar nas mãos de Deus e à distância e mentalmente segurar nas mãos de cada um, porque estamos passando por essa travessia, estamos passando por isso juntos, todos nós estamos no mesmo barco, mas vamos enfrentar e vamos vencer e vamos sair vitoriosos, vamos sair lindos, plenos e daqui uns dias estaremos juntinhos de novo, tá bom? Continue se dedicando, continue se esforçando e de antemão já digo que qualquer dúvida que vocês tiverem, onde vocês vão me chamar? WhatsApp. Me chama lá que eu respondo os questionamentos de vocês. Tranquilos? Então agora nós iremos falar um pouquinho a respeito dos gloriosos conectivos e que vocês não gostam muito de utilizá-los dentro da redação. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês a respeito e falar sobre cada um deles assim, óbvio, né? Não falar de cada conectivo, senão não fica até o resto da vida. Mas falar sobre qual o sentido que aqueles conectivos eles devem estabelecer dentro do texto de vocês. Vejam só. Pleníssimos slides que eu fiz, ficou lindo. Nossa, gente, vocês precisam de ver, ficaram lindos. Eu dá até orgulho de mim. Gente, esses meninos não merecem estudo não, brincadeira, merece, gente. Olha que fofo. Ah, né? Fiz um slide só para iniciar escrito conectivo. Lindo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa... Vocês viram, antes de falar, minha seta rosa? Amei mudar ela de cor. Descobri recentemente, agora eu quero mostrar para todos. Tá, parei. O cursor, né? Falar o nome chique, cursor. Tá bom, agora parei mesmo. Primeira coisa, a gente precisa compreender o que são os conectivos. Qual que é a função deles? Para que eles servem? De onde que é necessário? E qual o motivo disso? Então, esses conectivos, eles são uma forma de estabelecer ligações. Ou seja, deixar com que o texto de vocês fique linkado, fique conectado, fique junto. E que suas ideias não fiquem soltas dentro de todo aquele construto ali de palavras, certo? Então, os conectivos, eles terão essa função. Estabelecer links, estabelecer uma continuidade nas ideias. Sejam elas de contrariedade, sejam de negação, sejam elas de adição, ok? Então, os conectivos são para isso, beleza? Então, os conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Sem os conectivos, meninos, o texto ele não fica fluido. Então é necessário que o seu texto ele seja um texto fácil de leitura. E para que ele seja fácil de leitura, é necessário a existência dos conectivos, tá? E vejam só, eles são utilizados para interligar, cadê? Frases, períodos, já é um pouco maior, orações e os parágrafos. Então não é apenas utilizar cada um deles ali no inicinho de cada um deles, né? Um de cada tipo, a gente vai falar agora. No início de cada parágrafo, e beleza, tá lindo. Não, a gente precisa compreender que há uma sequência de ideias dentro de todo o seu texto e que é necessário em um momento ou outro colocar o conectivo ali para dar uma sequência, tá? Para dar fluidez ao seu texto. Então vamos continuar aqui, vamos lá. Meu cursor rosa, passei. Então os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Então sem os conectivos, seu texto ele não vai ficar coeso, ele vai ficar aquele texto fragmentado. Eu já até brinquei com vocês várias vezes, a população brasileira deve fazer isso. A população brasileira deve fazer aquilo. A população brasileira pensou nisso. A população brasileira sofre com isso. Então vejam, um texto completamente solto, né, com as frases soltas, ideias em abertas e sem fluidez alguma. Beleza? Então a gente precisa evitar esse tipo de construção, certo? Assim, se forem mal empregados, e aí é outro ponto.
Então, eu decorei um monte de conectivos e vou colocar agora no meu texto que eu quero ver se vai estar errado. Ok, decorou, mas qual é a função de cada conectivo? Que eu tenho conectivo adversativo, de contrariedade, de adição de ideias, de explicação, de causa e consequência. Quando eu utilizo eles de forma errada, aí, ou seja, mal empregados, isso também vai ser o quê? Um problema. Porque aí vai dar confusão de ideias dentro do seu texto, ok? Um exemplo claro disso é, por exemplo, os meninos, já vi muito em redação, utilizarem um contudo lá na conclusão. Contudo, diante dos fatos mencionados acima, eu acredito que deve estar na cabeça do menino que escreve assim o seguinte: então, contudo que foi escrito, só que a palavra contudo não tem, a conjunção contudo, ela não tem essa função, certo? Ela não dá essa ideia, ela dá a ideia de adversidade, beleza? Estão entendendo isso? Então a gente precisa compreender a função de cada um dos conectivos, que são normalmente utilizados pelas conjunções, beleza? Então vamos lá. Então, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Ou seja, número 17 lá da minha legendinha de correção de redação. Texto confuso. Eu adoro utilizar esse, tá? E muitas vezes é pela falta dos conectivos ou pelo o emprego mal utilizado deles, beleza? Então vamos lá. Cadê? Passei. Olha que fofo. Lista de conectivos. Vamos seguir. A aplicação dos elementos conectores vai depender do quê? Do tipo de relação que está estabelecida entre as orações ou até mesmo ali entre os parágrafos, ok? Então, dependendo daquilo que você vai falar adiante, depois daquilo que você já mencionou, aquilo que você vai dar continuidade à sua ideia, que será utilizado um tipo de conectivo ou não. Então, isso vocês precisam compreender. Eu estou escrevendo sobre isso aqui e eu quero dar continuidade sem contrariar o que eu estou mencionando, sem usar um exemplo que vai contrapor aquilo que eu estou dizendo, então eu vou utilizar conectivos de adição. Não, se eu vou contrapor, então eu vou utilizar outros tipos de conectivos. Tranquilos? Então, seguindo. Quando eu vou falar de prioridade e relevância, prioridade ou relevância, e aí eu vou ter que utilizar, por exemplo, principalmente no início dos parágrafos, esses conectivos, eu utilizo esses aqui, ó. Não está aqui ainda não, primeiro vem o conceito, então vamos ler o conceito aqui. Esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Então vejam, eles são utilizados para dar início do que será apresentado a seguir. Então o que eu mencionei agora, a respeito de iniciar um parágrafo, por exemplo. Então veja só os exemplos deles. Em primeiro lugar, antes de mais nada, esse antes de tudo vocês deletam, eu queria ter escrito ele, mas esqueci, esse aqui não. A princípio é melhor, também tá... Que isso? Tá errado. Então, primeiramente, principalmente, primordialmente, esses conectivos, eles vão dar ideia de que é algo relevante que estará sendo dito agora e que eu vou apresentar essa ideia a seguir. Estão entendendo? Então, são os exemplos de conectivos que eu posso utilizar principalmente no início ali dos meus parágrafos, ok? Então, ou seja, no meu D1 e no meu D2. Primeiramente... Vou começar no meu D1. Lá no D2 eu posso pôr, aqui não está colocado como exemplo, mas eu posso colocar em segundo plano, ok? Então, são esses conectivos que vocês devem compreender para utilizar no início dos parágrafos, beleza? Então, seguindo. Tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Vejam só, esses conectivos situam o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. Por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos, mas também a gente pode utilizar eles dentro da nossa redação. Veja só o exemplo deles aqui. A princípio, em seguida, outra aqui que a gente pode colocar, eventualmente, frequentemente. Então são conectivos que vão dar a ideia de sucessão dos fatos, de como que está acontecendo, eventualmente é frequente. Então, dependendo do que você está dialogando dentro do seu texto, sua produção textual, você pode utilizá-los eles ali, beleza? Tranquilos? Então, seguindo.
Semelhança, comparação ou conformidade. Então, para estabelecer uma semelhança. Então, por exemplo, quando a gente vai argumentar dentro da redação a respeito de um ponto e vai, alusão histórica, por exemplo, vai mostrar o que houve, o que aconteceu antes, estabelecer uma relação com a atualidade, eu utilizo esses conectivos aqui. Vejam só. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo. E aí que vem semelhantemente, similarmente, analogamente, por analogia. Então, todos esses conectivos irão estabelecer maneiras de comparação, beleza? Então, vejam só, quando vocês quiserem estabelecer, construir lá a alusão histórica, olha os conectivos que vocês podem utilizar para trabalhar dentro do texto de vocês. Tranquilos? Então, vamos seguir aí, nós tem slide, vocês têm ideia. E aí os conectivos de adição, ou seja, que eu vou adicionar ideias, beleza? Que eu irei acrescentar algo a respeito do que eu já mencionei anteriormente. Quais são esses conectivos que eu preciso utilizar? Vejam só os exemplos aqui. Além disso, ademais, outro sim, por outro lado, também, não apenas, bem como, dessa maneira, dessa forma, com isso, certo? Todos esses conectivos, eles são utilizados para dar acréscimo de ideias, beleza? Espero que vocês estejam anotando para que possam utilizar dentro das redações que vocês estão treinando nessa quarentena, eu tenho certeza disso. Ou não, né? Beleza? Então, continuando. Certeza ou ênfase. Então, para enfatizar um determinado ponto dentro da sua redação, o que eu posso utilizar? Indubitavelmente, inquestionavelmente, inegavelmente, certo? Então, para dar uma ênfase, para mostrar que há uma certeza de que aquilo ali, o que está sendo argumentado, é um fato, pois você comprovou por meio da fundamentação, e aí vai trazer os seus argumentos, utiliza os conectivos para dar ênfase nesse fato. Tranquilos? Então, vamos lá, vamos seguir para os próximos aqui. Deixa eu ver em qual slide que eu tô. Se já tá acabando esse negócio. Não tá não, hein? Não achei. Achei. Tem muito ainda. Aguenta a mão aí, galera. Vamos vencer. Para trazer uma ilustração, um esclarecimento, ou seja, exemplificar, explicar melhor aquilo que você mencionou no seu texto, aí de repente você quer dar uma exemplificação maior, quais conectivos que eu irei utilizar para isso? Vamos lá. Como forma de esclarecer algum conceito ou ideia apresentados no texto, utilizamos esses conectivos. Simplesinhos, tranquilos, mas que dão a diferença total dentro do texto. Por exemplo, isto é, ou seja, aliás, certo? Então, você acabou de argumentar a determinado determinado assunto. Então, você vai lá e quer dar uma ilustração maior, exemplificar melhor. Então, por exemplo, a Constituição Federal de 88, ou seja, as leis que regem o país, serve para... Então, vejam, trouxe a Constituição Federal e aí eu trouxe uma explicação. Então, é para isso que a gente irá utilizar os conectivos de ilustração ou esclarecimento. Não são só esses, mas foram os exemplos mais básicos que eu trouxe para vocês. Continuando. Propósito, intenção ou finalidade. Esses conectivos aqui, são utilizados principalmente na produção textual de vocês lá na conclusão. Por que na conclusão? Porque na conclusão, passou um mosquito aqui perto de mim, gente. Vocês viram, né? Lá na conclusão, a gente precisa trazer a proposta de intervenção que possa amenizar a problemática e de forma que ela vai ter um intuito, essa proposta. Então, essa ação que você irá propor, que vai ter um agente que irá realizar essa ação, ela precisa de um intuito, ok? O intuito já é até um conectivo que vocês podem utilizar. E a esse intuito, ele precisa ser ligado, né? Essa parte do efeito que essa ação vai causar, ele precisa ser ligado por um conectivo. E aí, quais são os possíveis que vocês podem utilizar? Com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que. Então veja, o governo por meio de leis deve fazer isso, isso e isso, a fim de mobilizar a população para isso.
Entenderam? Olha o afim aqui, ou poderia colocar com o intuito, certo? Então esses conectivos vocês utilizarão lá mais na conclusão. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Seguindo aqui, conclusão ou resumo, é óbvio, né? Vamos finalizar o texto, nós estamos chegando lá na conclusão também, que é esses conectivos que eu irei utilizar, principalmente ali na minha conclusão. Então a gente vai, em suma, em síntese, deixa eu ver qual que eu queria falar aqui com vocês. Logo, vírgula, medidas devem ser tomadas para amenizar o impasse, beleza? Então esses conectivos serão utilizados para iniciar a conclusão de vocês. Não todos, temos aqui que não cabem, mas esses que eu estou mencionando com vocês aqui e agora. Tranquilos? Beleza? Então vamos lá. Seguindo. Causa, consequência e explicação. E aí esses elementos serão utilizados para o quê? Para entender qual foi a causa de algum problema, qual é a consequência que isso vai causar, e todos esses argumentos que estão envolvidos com uma causa ou consequência precisam ser interligados por um conectivo, certo? Então quais são eles? Vejam só. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, certo? Tem muitos que gostam de iniciar a conclusão com em virtude. Então, em virtude dos fatos mencionados acima, o que não é legal colocar dos fatos mencionados acima, mas alguns gostam de comentar. Então, em virtude do que foi discutido, é inegável a necessidade de propor uma solução para amenizar o impasse. Um exemplo. Então, vejam só, conectivo que vai dar a ideia de quê? De qual será a consequência agora de tudo isso, beleza? Olha, assim, de fato, com efeito, pois, já que, uma vez que, certo? Então você traz uma causa e a seguir vai vir a consequência, e nesse entremeio eu preciso de um conectivo específico que trabalhe com o conceito de causa e consequência, beleza? Tranquilos? Qualquer dúvida que vocês estiverem tendo aí, só mandar mensagem que eu explico para vocês melhor lá no WhatsApp, beleza? Tranquilos? Então, continuando. Contraste, oposição, restrição, fazer uma ressalva. Os conectivos de oposição, como o próprio nome indica, servem para opor o quê? Ideias, então para constatar, para dar um contraponto daquilo que está sendo mencionado. E aí, quais são esses conectivos que vocês irão utilizar quando estiver diante de um contraponto? Vejam só. Pelo contrário, em contraste, salvo, exceto, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, para dar o quê? Uma oposição, certo? Para dar a ideia de oposição àquilo que está sendo trabalhado, está sendo discutido dentro do texto. O governo deveria trabalhar em prol da população, no entanto, o que se vê na atual conjuntura é diferente. Então, um exemplo, beleza? Tranquilos? Então, seguindo. Seguindo não. Eu acelerei pro vídeo não ficar grande, de repente acabou sem eu ver. Meninas, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido melhor a questão dos usos conectivos. Eu queria que essa aula fosse assim, dentro de sala, porque seria bem melhor pra gente trabalhar e discutir e mostrar os exemplos juntos com vocês, construir exemplos juntos. Mas eu sei que é a melhor maneira de trabalhar, e que vocês irão perguntar caso tenha dúvidas em relação aos conectivos, beleza? Então eu conto com vocês, espero vocês lá no WhatsApp a respeito das dúvidas. Se quiserem construir um exemplo, falar assim, professor, eu fiz essa introdução, utilizei esse conectivo, ficou certo? Ou, professor, eu coloquei aqui no D1 esse conectivo, está bem colocado? Podem me mandar mensagem lá no WhatsApp que eu irei auxiliar e explicar melhor para vocês caso tenha ficado errado ou se seja alguma dúvida que tenha ficado aí para trás, beleza? Então, um beijo para cada um de vocês, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!